Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Olha ele aí, professor Laurence na área, tudo bem com vocês, pessoal? Vamos nessa então? Ainda o tema de logaritmo, né? Nós então aprendemos nas aulas anteriores a definição, aquela voltinha que você faz para encontrar, né, os valores de log, tá? Mas no encontro de hoje nós veremos agora algumas regras que você pode aplicar na questão do log, que eu chamo de propriedades do logaritmo, tá? Então o log ele tem a sua grande importância quando você fala, por exemplo, nas suas propriedades. Tá? Quando você fala, por exemplo, nas propriedades. Então eu vou escrever aqui no quadro para vocês 3 das principais propriedades, tá, de logaritmos. Então, Laurence, explica para mim o que são propriedades de logaritmo. Olha, propriedades, pessoal, são chamados de regras que você pode utilizar na questão do logaritmo. Tá? Então aqui eu vou aplicar então 3 propriedades com vocês que são muito importantes. Vejamos, a primeira propriedade do log, ele fala o seguinte, ó, logaritmo de, por exemplo, A, fazer aqui, ó, faz igual o exemplo do quadro que tá da nossa tela, B multiplicado por C na base A. Então, o logaritmo de B multiplicado por C na base A, a multiplicação dos logaritmandos, que é o que está aqui para vocês, ele é equivalente à soma dos logaritmos, ou seja, log de B na base A, mais o logaritmo de C na base A. Gente, essa é a grande importância do log, pensando, por exemplo, num trabalho matemático, tá? Então, log, né, até um tempo atrás, quando você tinha as aplicabilidades do logaritmo, né, a grande importância dele é a transformação de multiplicação em soma. Tá? Então, no meio matemático, nas ferramentas matemáticas, né, a importância do log é isso, essa transformação. Ele faz transformar a multiplicação em soma. Você pensa como isso é importante? Né? Então, se imagina, por exemplo, um determinado caso que você tem uma multiplicação. A multiplicação, o crescimento é muito grande e você consiga aplicar log para transformar numa soma, cujo crescimento é um pouco menor. Né? Então, o log tem essa virtude matemática de transformar, tá, a multiplicação dos logaritmandos na soma dos logaritmos. Tá? E agora pensando no processo inverso, então notem que, por exemplo, ó, se você tem um logaritmo, ó, logaritmo de B sobre C, então agora você tem uma divisão de logaritmandos na base A. Então pensando em processos inversos, o que acontece? Se na multiplicação nós somamos, o que acontece na divisão dos logaritmandos? Você faz o processo contrário, né? O processo oposto. Então se na soma, aqui você faz uma subtração. Então fica logaritmo de B na base A, sempre você repete a base, tá? Menos o logaritmo de C na base A. Então, se na multiplicação você somou, na divisão você vai fazer uma subtração, tá? Então, lembrando que é o primeiro menos o segundo logaritmando, tá? Porque na subtração a ordem é importante, tá? É o primeiro menos o valor do segundo. Claro isso aqui, pessoal, tudo bem? Lembrando que você coloca sempre a mesma base, ó. Sempre repete a base A, base A. Tá? Beleza? Bom, então continuando aqui, gente, nós temos, por exemplo, o terceiro e último caso, que é, por exemplo, o logaritmo, né? O logaritmo, por exemplo, de B elevado a N da base A. Eu chamo, isso que é uma consequência aqui dessa soma de logaritmo, né? Eu chamo de propriedade do tombamento, tá? Do tombamento. Então você pode, quando você tem um log de B elevado a N da base A, pegar esse N aqui e passar multiplicando. Eu chamo de tombamento porque ele passa tombando, ele passa multiplicando. Então fica um N multiplicado por logaritmo de B na base A. Tá? Então fiz o chamado tombamento. Então você pode passar para cá multiplicando. Essa consequência aqui, gente, ela vem, por exemplo, ela demanda, por exemplo, daquela soma dos logaritmos. Tá? Então aqui você tem o chamado tombamento. Tombamento. São as 3 principais propriedades, tá, que você pode aplicar agora, a partir de hoje, são as regras, quando você tem, por exemplo, as questões de logaritmo, tá? As questões de logaritmo. Então vejamos aqui, gente, alguns problemas que a gente pode utilizar agora, né, a propriedade. Então veja lá, esse problema que está na tela, ele fala o seguinte, ó, sabendo que log de 2 é equivalente a A, e sabendo que log de 3 é equivalente a B, quanto que vale o log de 72? Né? Então veja que ele forneceu para nós algumas informações do logaritmo.
tá? Que o log de 2 vale A, né? E o log de 3 é equivalente a B. É uma questão bem típica, bem clássica, pessoal, de aplicação dessas propriedades, tá? Aplicação dessas propriedades. Então vou escrever para vocês aqui no meu quadro as informações da questão para que a gente faça juntos este desenvolvimento da questão, tá? Então ele falou assim, ó, que o logaritmo de 2 é equivalente ao valor do A. E que o logaritmo, por exemplo, de 3 é equivalente ao valor do B. Eu simplesmente copiei a informação aqui no quadro para vocês. Agora, Laurence, observando esse log, observei que eles não têm base, né? Esse log não tem base, ou não aparece a base. Lembre-se, sempre que não aparecer a base no log, você tem o 10 como base, tá? Então, quando não aparecerem as bases, ele é de base decimal, tá? Que é o 10, que é o mais utilizado, tá certo? Então, quando você não tem a base, você pode até apagar, mas você sabe, tá? Subentende-se que essa base é equivalente a 10. É de base decimal. É a mais utilizada, então você acaba não escrevendo, mas sabendo que tem o 10 escondido ali, tá? Então, a pergunta da questão é o seguinte. Com essas duas informações, nós temos a primeira informação aqui, né? E nós temos, por exemplo, a segunda informação. Quanto que vale, então, o logaritmo do valor, então, de 72? Logaritmo do valor de 72. Gente, isso é uma questão clássica de propriedade, tá? Então, para que você faça a aplicação de propriedade, o primeiro passo, então, transforme o 72 em valores fatorados, em valores se multiplicando. Essa é a primeira ideia, tá? Então, caso você queira fazer essa transformação em fatores, o Laurence falou em fatores, ou seja, nós temos que fazer a fatoração, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, por 2, você vai ter, por exemplo, o número 36, né? Por 2, aqui o valor, então, de 18. Pelo valor, então, de 2, você tem o valor, então, de 9, né? Depois, por 3 é 3 e por 3 é o valor de 1. Então, transforme, pessoal, numa fatoração. Então, o logaritmo de 72, ele nada mais é do que o logaritmo de 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 3 e multiplicado por 3. Eu fiz uma transformação, tá? Desse valor em fatores. Sabe por que isso? Porque você pode aplicar a propriedade, né? Então, se você observar na anterior aqui, gente, a propriedade, nós transformando o valor de 72 em multiplicação de valores, ó, em multiplicação de valores. Isso acarreta que você pode agora transformar a multiplicação em soma. Transformar a multiplicação em soma, tá? Então você vai ter o seguinte, ó, um logaritmo de 2, tá aqui, ó, esse 2 aqui eu vou copiar para vocês, ó, log de 2, mais o logaritmo de 2, mais o logaritmo de 2, né? Mais o valor, então, de logaritmo de 3 e depois mais o logaritmo de 3. O que aconteceu aqui, Laurence? Eu apliquei uma propriedade, tá? Então, eu transformei a multiplicação dos logaritmos em soma dos, né? Multiplicação dos logaritmandos em soma dos logaritmos. Foi uma propriedade que eu acabei de expor para vocês. Então, você pode fazer isso. Sempre que você tiver a multiplicação dos logaritmandos, abri-los e transformar em soma dos logaritmos. E notem, o log de A, o log de 2 no caso e de 3 nós temos, que é A e B, de forma respectiva. Então agora substituindo o log de 2, você coloca, por exemplo, A, mais o log de 2 fica o valor de A, mais o valor do A, né? Aqui você tem mais o valor de log de 3, que é o B, e mais o log de 3, que é o B, tá? Então, A mais A, você vai ter, por exemplo, o valor, então, de 3A, mais o valor de B mais B é o valor de 2B, tá? Então, fizemos essa transformação, essa utilização do quê, pessoal? Das propriedades de logaritmo, beleza? Essa foi uma tarefa legal para você lembrar, né, desse conceito. Então veja essa próxima e última tarefa de hoje. Considerando agora o log de 57, ele é aproximadamente 1,75. Pergunta, quanto que vale o log de 5,7? Né? Quanto que vale o log de 5,7? Vamos escrever no quadro, então, essa tarefinha e utilizar essas ideias de propriedade pessoal de logaritmo, né? As propriedades agora, regras de logaritmo. Informação da questão. Agora não tem mais o A, não tem mais o B. Ele tem os valores numéricos, tá? Então, o log de 57 aqui, ó,
segundo a questão, é equivalente a 1,75. A questão forneceu para nós a informação. E pergunta, sabendo que esse valor vale 1,75, quanto que vale o logaritmo de, por exemplo, 5,7? Tá? Quanto que vale o log de 5,7? Notem como não tem base, a base é decimal, a base é 10. Então nem se preocupe com isso. Tá? Então como que eu poderia utilizar as informações de propriedade para resolver essa questão, sabendo que esse valor vale 1,75, quanto é que vale o log de 5,7? Olha, nós podemos fazer então, quando você pensa em regra de propriedade, transformar esse valor em multiplicação ou divisão. Em multiplicação ou divisão, que é a regra da aula de hoje. Eu tive uma ideia de transformar, pessoal, esse valor numa divisão. Você concorda que os 57 décimos é a mesma coisa que 5,7? São valores equivalentes. Opa! Vamos aplicar a propriedade. A divisão dos logaritmandos ele é a mesma coisa que a subtração dos logaritmos. Fica um logaritmo de 57 menos um logaritmo de 10. Tá? Menos um logaritmo de 10. O log de 57 nós já sabemos, tá? Esse valor é equivalente a 1,75 que a questão forneceu para nós. Mas, Laurence, e esse log de 10 eu não sei o valor. Mas, gente, o log de 10, só fazendo aqui um parênteses, é um log super notável, é super conhecido. Sempre que o log de 10 tiver na base 10, você lembra que esse valor é igual a esse, né? Lá das aulas anteriores, esse valor aqui, ó, se você botar o valor de 1, que é o expoente, se o logaritmando for igual à base, a resposta é equivalente ao expoente, tá? Então não esqueçam que log de 10 na base 10 é o valor de 1. É um valor super notável que você não deve esquecer, tá? Então aqui você vai ter o log de 10, que é equivalente ao número 1, tá? Log de 10 na base 10, tem que ser equivalente à base do logaritmando, para a resposta ser 1. 1,75 menos o valor de 1, nesta diferença aqui, você vai ter então essa resposta equivalente a 0,75, tá? Esta vai ser a solução. Então, gente, só recapitulando, reforçando para vocês que, né, essa questão, quando você tem uma informação de um log, geralmente é uma questão de propriedade, né? Transformar em multiplicação ou em divisão. Tá? Que isso recorre, por exemplo, que você vai ter uma soma, uma subtração, beleza? Então na divisão você tem, por exemplo, a subtração, que é uma utilização bem clássica da questão das propriedades de logaritmo, tá? Então o 5,7 é 57 décimos. Que a divisão ele vai te dar uma propriedade de subtração, uma conta de menos, tá? Então beleza, essa foi uma aulinha de propriedades de logaritmo. Encontro vocês na próxima aula. Aquele abraço, pessoal. Tchau!